ouvintes, sejam bem-vindos à nova temporada do podcast Palavras em Sala de Aula, o podcast de educação da Palavras Projetos Editoriais. Eu sou Leandro Bernardo e hoje a gente tem um tema bem interessante aqui para começar essa nova série de podcasts que a gente está lançando aqui. Quando se trata de literatura infantil, não é incomum a presença de animais como personagens. Sejam em fábulas, contos ou outras narrativas, esses animais, muitas vezes antropomorfizados, sempre chamam a atenção das crianças. Nesse episódio, a gente vai conversar com a Tatiana Silva para saber mais sobre como esses animais são representados e como eles podem auxiliar o professor em sala de aula. Apaixonada por descobrir coisas novas, ela é professora de ciências na educação básica e também atua na formação de professores. Sua jornada acadêmica inclui um mestrado e um doutorado em educação pela Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo. Além disso, é graduada em licenciatura em Ciências da Natureza pela Escola de Artes, Ciências e Humanidades da mesma instituição. Sua paixão pela educação começou cedo, iniciando suas pesquisas com o estudo da literatura infantil e o uso do teatro de fantoches no ensino de ciências. Posteriormente, aprofundou-se no estudo das narrativas de ficção científica na interface entre ciência, arte e imaginação. Bem, para começar, queria agradecer muito a presença da Tatiana aqui no nosso podcast. Tatiana, com a palavra. Muito obrigada, Leandro, pelo convite. Falar da representação dos animais na literatura ajuda a gente a compreender melhor, né, como a literatura molda a nossa compreensão sobre o mundo, sobre a gente mesmo. E é muito rico falar desse tema. Fico muito grata pelo convite e, sobretudo, pensar nele em relação à área educacional. E é um prazer estar aqui com vocês. Sim, e falar de literatura é sempre muito bom, né? Sim, com certeza. Para a gente começar a conversa, eu comentei um pouco na sua biografia que sua paixão pela educação começou cedo, mas eu queria saber como surgiu de fato o seu interesse tanto pela literatura infantil quanto pelo teatro de fantoches. Minha graduação ela foi em Ciências da Natureza, né? Então eu fiz o curso de licenciatura e durante a graduação eu sempre pensava como que a gente discute ciências, né? A importância das ciências naturais com as crianças pequenas. E aí, como fazer isso de forma em que a gente consiga articular arte, imaginação, criatividade. Então, eu fui me direcionando para a pesquisa, né, ainda na graduação, e aí nesse direcionamento eu me juntei com um professor que pesquisava essa interface entre os artefatos culturais e a ciência. Então, a gente foi pensando como que a gente pode levar a ciência para as crianças de uma forma que a gente mantenha o lúdico, essas características. Aí foi aparecendo aí a literatura infantil, o teatro de fantoches, dando esse valor, né, e essa interface entre arte e ciência. Que legal. Pensando diretamente no ponto da nossa conversa, como esses animais são representados na literatura? Durante as minhas pesquisas, eu fui percebendo, né, nesse processo, que os animais eles são muito comuns nas obras de literatura, tanto na literatura em geral, né, mas também na literatura infantil. Muito provavelmente agora na sua cabeça vem alguma história de literatura em geral ou de literatura infantil que você leu que já teve ali que apareceu algum animal como protagonista ou não, né? Você pensa em fábulas, por exemplo, são basicamente todas, né? Pensar nos clássicos de fábulas, a raposa, o sapo, enfim, todos esses animais que aparecem. Coelho, né? Vários deles vão aparecendo. E aí, eles vão aparecer de diferentes formas, né? Seja numa representação simbólica, né? De alguma emoção ou de alguma ideia, né? Se a gente pensar, por exemplo, você falou da raposa, a raposa no Pequeno Príncipe, né? Vai simbolizar ali uma emoção, a amizade, o entendimento, né? A compreensão mútua entre os personagens, ou mesmo de uma forma mais naturalística. Eles podem aparecer também representados de forma precisa, né, mais real, né? Se a gente pensar em Vidas Secas do Graciliano Ramos, a gente Eu tem tava lá pensando nele mesmo. foi o primeiro que eu pensei também. A gente tem lá uma personagem animal com aspectos mais naturais, né, do seu comportamento e também do relacionamento de um animal doméstico, né, com a família e etc. O que eu acho interessante é que tem uma maneira que é mais comum desses animais aparecerem na literatura, que é uma forma antropomorfizada. Essa, inclusive, é a maneira mais comum que aparece nas obras de literatura infantil, que geralmente chama mais a nossa atenção e a atenção das crianças também. E aí, o que significa essa antropomorfização, né? Se refere a uma ideia desse personagem, né, desse animal com características e também comportamentos humanos. Então, a gente vai ter animais usando roupas, né? A gente vai ter animais falando uns com os outros, isso é o mais comum, né? Animais que têm sentimentos, que demonstram raciocínio, etc. Até uma forma lúdica também de fazer essas
crianças se sentirem representadas nesses bichos. Enfim, eu acho que também tem uma questão de aproximar essa criança com essa personagem e não ser uma coisa muito humanizada que talvez ela não se sinta representada ou ela não se entenda nela, se for um adulto, por exemplo. Aí eu queria saber também acerca do trabalho da pesquisa que você fez sobre como essas obras podem auxiliar o ensino de ciências, porque a gente pensa na literatura principalmente para os anos iniciais, a gente pensa muito em alfabetização também, né? Aí eu queria saber se você poderia comentar conosco um pouco sobre como essa literatura pode auxiliar essa área de ciências, o que você achou nessa pesquisa que você fez. Sim, a minha pesquisa de mestrado, ela abordou essa representação, né, dos animais na literatura infantil, pensando nos desdobramentos do ensino de ciências, nessa relação principalmente com o ensino de ciências na infância, nos anos iniciais do ensino fundamental. E aí, eu acho que antes de eu comentar um pouco sobre como se desdobra especificamente no ensino de ciências, eu acho que é importante a gente pensar, né, quando a gente fala de literatura infantil em sala de aula e também no espaço escolar, eu acho que é muito importante a gente ter em mente que a literatura ela tem dois principais aspectos. A gente entende ela como objeto de apreciação estética e dentro do espaço escolar ela também é um objeto pedagógico. É muito difícil desvincular. Muitos pesquisadores acabam defendendo que a literatura infantil ela não deve servir a um propósito, mas quando a gente está na escola, na sala de aula, é muito difícil a gente desvincular dos aspectos pedagógicos, né? E Sim, aí, com certeza. Tem essa coisa de que a literatura não pode servir para nada, porque senão ela não é utilidade, né? literatura, mas ao mesmo tempo, quando você bota ela na sala de aula, ela acaba cumprindo algum papel, em certa medida, pedagógico. Não pela literatura em si, mas pelo que está tanto ao redor dela, enfim, todos os detalhes delas. Sim, Leandro, até quando a professora, né, o professor faz a escolha do livro, essa escolha, em alguma medida, ela já é pedagógica, né? Exato. Justamente por isso é importante que o professor tenha em mente de maneira objetiva, né, a intencionalidade dessa relação que ele vai estabelecer com a literatura e com as crianças. E aí as crianças, por natureza, né, elas são curiosas, elas querem experimentar o mundo, querem entender como que está acontecendo, e elas podem levantar questões, fazer observações que revelam ali os elementos pedagógicos que tem naquela leitura, naquela narrativa. Né? Mesmo quando o foco é a apreciação estética, ainda assim é possível estabelecer essa relação pedagógica. Isso, imagino, faz parte do processo da leitura e da interpretação que a criança faz. E aí, na minha pesquisa, a partir da análise que a gente fez da representação dos animais, eu foquei em dois animais específicos, né, que era a galinha e a joaninha, e aí, a partir disso, fui discutindo outros animais, mas com essa análise das histórias, dessa representação, a gente percebeu que os animais eles são antropomorfizados e aí por conta disso eles veiculam mensagens ideológicas, né, que estão relacionadas com a nossa própria relação com os animais, das relações humanas e dos próprios animais enquanto seres biológicos, né? E aí, Aproveitando, tem algum motivo específico pelo qual você escolheu a galinha e a joaninha? a gente percebeu, a gente foi levantando livros que tinham no próprio acervo. A pesquisa foi feita numa escola pública, né, do município de Guarulhos, em São Paulo. E aí a gente foi levantando os próprios livros que tinham ali no acervo da escola, das escolas que a gente estava fazendo a pesquisa. E aí a gente percebeu que aparecia com bastante frequência. Como você mesmo falou lá no início, as fábulas elas têm um papel bastante relevante, né, na construção da literatura infantil. A galinha ela aparece desde as fábulas até os livros infantis contemporâneos. E aí a gente acabou determinando esses dois personagens, né, esses animais, na verdade, que eram personagens também, porque tinha uma representação relacionada a gênero que a gente queria também trazer essa discussão. Se a gente observar, esses animais antropomorfizados, eles vão carregar essas características que nem sempre, na verdade, que se misturam, vão transitando entre o biológico e o imaginário, entre a fantasia, né? Se a gente pegar, por exemplo, a raposa de novo, né? É bem comum nas fábulas, ou até mesmo ou mesmo o macaco, por exemplo, que é mais comum nos livros contemporâneos. Eles são animais que carregam algumas características que, se a gente observar alguns livros, essas características vão aparecer com frequência. Você deve se lembrar que a raposa ela aparece como um animal mais esperto,
ardiloso, que usa astúcia para resolver. Então, no meu mestrado, a gente analisa um livro que aparecem esses dois personagens, né? A raposa e a galinha. E aí, a raposa é muito esperta, né? Ela é muito ardilosa, tem uma astúcia para resolver, e a galinha nem tanto, né? Então, é muito interessante que as crianças, elas acabam se identificando com um ou outro personagem. E aí, esse personagem que é mais esperto, que é ardiloso, ele nem sempre se dá bem, porque tem essa ideia de que se ele for esperto demais, essa esperteza é usada para o mal. E aí já tem essa relação ecológica aí, né, da raposa e da galinha que a gente consegue observar, que é um tema científico, né? O que é interessante é que esses animais, embora eles se envolvam em situações que não necessariamente são possíveis na vida real, ainda assim a gente consegue observar características físicas, mesmo que tenha toda uma liberdade das figuras, né, da forma como esses animais são representados graficamente, né, a gente ainda consegue observar as características físicas, então dá para explorar com as crianças um estudo sobre esses aspectos, sobre as questões de habitat natural, de relações ecológicas, de relações alimentares e até de preservação. E aí, eu acho que não só ciências, né? Quando a gente leva a literatura infantil, a gente leva a literatura infantil para as crianças, né? Na educação infantil, ou nos anos iniciais do ensino fundamental. Então, a gente está falando de um ensino mais interdisciplinar. Se a gente pensar na educação infantil, a importância é que as crianças desenvolvam uma série de habilidades, de comportamentos, né? E tem um foco também na leitura e na escrita. E esse foco na leitura e na escrita também pode ser incentivado a partir da leitura dos livros infantis, da literatura infantil, dessa apreciação estética e etc. Então, a leitura e a escrita também ela precisa estar envolta ali, né? Não só o ensino de ciências é possível abordar com os animais na literatura. Sim, porque pensando, por exemplo, na questão dos anos iniciais, no processo de alfabetização, aí também tem os componentes de ciências humanas, história, geografia, as Sim. artes. Aí também pensando, podendo ter correlações com a questão ambiental, que pode ser discutida também do ponto de vista geográfico, a questão dos animais, aí pensando mais do ponto de vista das ciências também, que você falou, das cadeias alimentares, por exemplo. É bem interessante ver essas perspectivas e como elas se cruzam, né? Porque a gente pensa na literatura também, é claro, que também é super importante a questão da leitura compartilhada, a leitura em sala de aula, em roda, por exemplo, a questão das palavras, a questão das frases, das falas, da forma como se monta as palavras, os sílabas, enfim, todos esses processos, mas tudo isso que está ao redor também das histórias, dessas personagens também são frutíferas, né? Sim, com certeza. Inclusive, a forma como os professores e professoras atuam com a literatura infantil na sala de aula é sempre muito rica, né? De uma roda de leitura se desdobram múltiplas atividades, e não só atividades mais pragmáticas, mas também atividades no sentido de apreciação da própria leitura, né? De que sentimentos que aquela personagem te trouxe, que sentimentos você sentiu com aquela narrativa, né? Como que você viu o personagem, né? O que te fez pensar, o que te fez criar, imaginar, etc. E como que os professores e professoras vão produzir, de repente, atividades de leitura, atividades de escrita, atividades artísticas com as crianças, de produção de histórias. Isso é sempre muito rico. Sim, demais. E a gente comentou muito sobre animais selvagens no ambiente, e eu queria saber também, se você pesquisou eventualmente, da relação dos animais pets, né? Dos animais domésticos com os seus tutores, com as crianças. Como que você vê essa relação também, não só dos animais selvagens na natureza, mas também esses animais que a gente tem em casa? Pensando na literatura infantil, os aspectos da fantasia, os quais vão colocar esses animais em situações que não necessariamente aconteceriam na vida real, né? Eles perpassam pela relação com o imaginário das crianças, pela forma como elas interagem, tanto como elas interagem com os outros à volta dela, né? Mas também como elas interagem com os jogos e as brincadeiras. Então,
esse aspecto lúdico que os animais aparecem na literatura confere ali uma aproximação mesmo com o universo infantil. E aí eu penso que os pets acabam criando uma relação mais dialógica, vamos dizer assim, no sentido de que os animais eles estão ali presentes na literatura porque as crianças se identificam com eles de alguma forma. Eles estão presentes em muitos aspectos da vida das crianças, né? Os animais de estimação, etc. E aí isso se desdobra também, na maioria das vezes, numa identificação e empatia com esses animais. Então, a forma como esses animais vão ser representados podem gerar essa empatia, essa identificação, uma preocupação das crianças, um cuidado e também um desejo. E aí é por isso que eu falo que, na maioria das vezes, tem essa relação de identificação e empatia, porque a representação pode trazer uma ideia de animal bom ou animal ruim. Então, Leandro, sei lá, um animal fofo, um animal nojento, isso vai mudar a forma como a gente se relaciona com os animais. Então, alguns animais selvagens, por exemplo, como o urso panda, ou os ursos mais tradicionais, eles vão ser vistos como fofo, né? Embora eles sejam animais selvagens, eles estão entre os mais amados, né? Eles são os bichinhos de pelúcia, etc. Não tem esse aspecto feroz, enquanto outros animais selvagens, eles não são vistos desse jeito, eles são vistos como ruins, que podem ser assassinados, né? Que, de repente, se ele se alimentar, né, na cadeia alimentar ali, é um problema, né? As crianças vão achar ruim. Então, todo esse olhar eu acho que permite, inclusive, uma observação em relação ao direito dos animais, na medida em que a gente pode, de repente, questionar com as crianças, discutir com elas por que a gente reconhece alguns animais como merecedores de respeito, de proteção contra abusos e maus tratos, enquanto outros parecem diferentes para a gente, né? Então, acho que traz essa possibilidade de reflexão nesse sentido. Isso gera um exercício de empatia também muito relevante, né? Bem interessante que você comentou. Mas uma coisa que me veio à cabeça aqui agora também, você comentando a questão do urso, por exemplo, como essa figura mais fofinha. Eu fiquei pensando também na joaninha que você comentou logo no início também, que é um inseto e que as pessoas veem como fofinha e tudo mais, enquanto a maioria dos outros insetos as pessoas veem como nojento, como uma coisa Sim. que tem sinal de sujeira e tudo mais. E de certo modo, como são muitos insetos, por exemplo, são decompositores, eles estão lá fazendo o trabalho deles, né? É bem interessante ver essa diferença de como eles são tratados também, né? Exatamente. Você me fez lembrar de uma das atividades que a gente fez na pesquisa, em que a gente conta para as crianças que as joaninhas elas são carnívoras, que elas se alimentam dos pulgões. E aí, esse momento é um momento de terror, É um praticamente. choque, né? É um choque, sim, exatamente. Porque as crianças, elas se surpreendem bastante, justamente por essa ideia de que é um inseto fofinho, é um inseto que é sempre representado nas histórias como uma menininha, né, mais delicada. Então, tem essa representação, né, pra gente de algo que, nesse sentido mais maniqueísta mesmo, de bom ou ruim, de legal ou não legal, de fofo ou nojento, né? Então tem isso realmente, principalmente com os insetos, né? E aí é sempre uma preocupação, até porque alguns insetos, ainda que tenham uma discussão, são muito importantes e eles entram em processo de extinção, né? Se a gente pensar na abelha, por exemplo, ela não é tão fofa quanto a joaninha. E aí a gente tem a abelha no rol dos animais que estão em extinção. É interessante isso também, né? Porque gera essa consciência ambiental por meio da literatura, né? A literatura vai estar falando sobre a produção ambiental e tudo mais, mas é um meio pela qual se chega nessas discussões. É o que a gente falou, a gente não didatiza a literatura, mas ela se torna um material muito rico e muito poderoso para se tratar desses assuntos diversos. Sim, é uma forma lúdica de apresentar questões que são mais difíceis da gente discutir, né? Essa, inclusive, é uma das razões do porquê são tão presentes os animais nos livros, principalmente nos livros infantis, porque eles vão trazer uma representação de questões que ficariam mais difíceis se fossem personagens humanos. Então, muitas vezes esses temas que são temas mais complexos, temas mais delicados, eles vão ser trazidos ali pelos personagens animais, justamente porque traz
identificação com as crianças, diminui esse peso do conteúdo, né? E aí a gente consegue trabalhar melhor essa questão. Legal. Aí, a gente já tá assim caminhando pro final aqui da nossa conversa, e eu queria saber duas coisas. Em relação ao que a gente comentou até então, eu percebi que tem muito essa questão do maniqueísmo, né? Que é bom, ruim. E na vida real não é assim, né? As coisas têm mais nuances. Você diria que isso é uma questão, isso é um problema, isso precisaria ser discutido, ou formas, eventualmente, de apresentar isso de uma forma mais leve? Você apresentou o exemplo da Joaninha carnívora. Qual a sua avaliação acerca disso? Olha, acho que é sempre importante a gente observar como que as representações estão sendo construídas. As histórias, desde as fábulas, na verdade, desde os contos orais, elas têm uma intenção de educar moralmente, então depois ela vem entrando no espaço da escola, e aí vai tendo esse direcionamento pedagógico, mas o que é importante é a gente pensar que elas vão trazer representações ideológicas, sejam possibilitando boas discussões e reflexões para estimular o pensamento crítico das pessoas, mas também para veicular, eventualmente, algum estereótipo, alguma abordagem que não necessariamente a gente gostaria de reproduzir. Em relação a esse maniqueísmo, eu acho que a questão ambiental é bastante evidente da gente perceber. Muitas histórias, elas contemplam objetivamente a preservação ambiental, né? Então vai ter algo de sustentabilidade ou das relações entre os seres vivos. Então é um tema que já vai estar ali na história, né? Já vai ser explorado, mostrando, sei lá, animais que estão enfrentando alguma perda do seu habitat natural, ou sei lá, que destaca alguma preservação dos direitos do meio ambiente, né, do ecossistema, etc. Outras vão ser mais subjetivas. Então, essa questão maniqueísta, ela vai aparecer, por exemplo, ela é um problema, né, nesse sentido da questão ambiental, porque o que pode acontecer? Tem histórias que elas vão antropomorfizar os animais que estão nessa relação ecológica, e aí isso pode trazer uma abordagem arriscada, porque esses animais eles podem aparecer como bons ou ruins. E aí a gente simplifica a questão, na medida em que alguns animais merecem ser preservados e outros não. Aqueles que são bons merecem ser preservados, aqueles que não são bons, aqueles que a gente determinou como ruins ou nojentos, eles não merecem ser preservados. Então, isso vai aparecer bastante na questão ambiental. Mas a representação como um todo, ela acaba sendo um sinal de alerta. É claro que é muito importante, ao longo da história da literatura, isso foi sendo construído, esses animais antropomorfizados, essa relação com o animismo, né, infantil e etc. Mas a gente precisa ficar de olho em como que eles estão sendo veiculados, porque as relações dos animais, elas se dão na forma como a gente entende o animal. Então, eu vou produzir uma história com um jacaré na forma como eu, enquanto ser humano, qual a minha relação construída com esse animal. E, por vezes, Leandro, essa representação, ela também se dá nas nossas próprias relações. Então, a galinha, se a gente observar, ela vai ser representada como uma mulher e uma mãe que está sempre cuidando dos ovos, que tem todo um cuidado maternal, cozinha muitas vezes. Então tem essa representação de gênero, essa representação ideológica, que por vezes vai veicular preconceitos, vai veicular estereótipos de gênero, vai veicular comportamentos que a gente entende como certos ou como errado. Tem uma história que a gente usou na dissertação que a galinha perde os ovos. A galinha vai tentando cuidar dos ovos, mas ao longo da história ela vai perdendo os ovos. E aí ela é punida por isso, né? Então a gente precisa pensar, né? Que representação é essa? O que a gente está tentando mostrar, né? O que a gente está tentando ensinar, entendendo o que esse animal está representando, se a gente pensar no humano. Então, são temas que também podem ser explorados a partir de uma perspectiva sociocientífica, a partir de uma perspectiva educacional. E a gente precisa estar de olho enquanto educador. Perfeito. Para a gente encerrar aqui a nossa conversa, quais outras recomendações você daria para o professor que tem
um livro com um animal antropomorfizado ou que tenha algumas das situações e que trabalhe esse livro em sala de aula? São muitas recomendações, eu imagino, e imagino também que os professores podem contribuir bastante. A minha experiência com formação de professores, como professora e de pesquisadora, tem percebido a riqueza de abordagens dos professores e professoras, principalmente da rede pública, a relação que eles estabelecem com a literatura nas escolas é muito bonita, muito rica. É claro que a gente sempre pode aprender mais, né? Os livros de literatura infantil, eles são muito comuns na sala de aula, né? São muito importantes, sobretudo na infância, né? Em geral, são muitas as atividades em que ele é explorado, né? E aí eu acho que um primeiro ponto é a gente não pode esquecer dessa relação de apreciação estética desse material, principalmente o quanto que ele confere uma formação para o sujeito, né? É possível explorar com os estudantes como eles se sentem com a leitura, o que a história faz eles pensarem, imaginarem, criarem, e isso não só livros infantis, né? A literatura como um todo. E aí, os livros com animais especificamente, principalmente a literatura infantil, eles permitem abordagens mais interdisciplinares, não só em relação ao ensino de ciências, mas em relação à leitura, à escrita, às artes, a questões geográficas, históricas, né? E também que eu vou puxar a sardinha para o meu lado em relação aos conteúdos científicos e sociocientíficos. Como a gente foi falando bastante aqui, a representação ele tem esses aspectos, né, que são positivos e negativos, né? Então a gente precisa olhar para essas possibilidades. Requer bastante a nossa atenção mesmo, né, enquanto educadores, para fazer a escolha dos livros, para observar esses aspectos que não são tão superficiais, né, nas histórias, nas mensagens que estão sendo veiculadas, ainda que sejam de forma mais subjetiva. E aí, ao adotar uma abordagem mais estruturada, pensando em atividades, pensando num processo reflexivo, né, dessa literatura infantil, eu acho que é importante que os professores e professoras pensem não só em como usar para discutir alguma temática, mas pensem nessa experiência educacional, que vai ser enriquecedora, para também capacitar essas crianças para um pensamento crítico, para se tornarem conscientes dessas questões ambientais, dessas questões sociais. Então, eu acho que a ideia é que os professores escolham um livro observando como essas representações aparecem. Sim, a gente não está formando só leitores, a gente está formando cidadãos, né? Essa questão que você comentou dessa formação cidadã é bem relevante também para estar presente na discussão acerca dessas obras, né? Sim, com certeza. Bem, Tatiana, a gente está encerrando aqui. Muito obrigado novamente pela sua participação, pela sua presença, pela nossa conversa. Foi bem enriquecedor, eu gostei bastante. Acho que é um tema que é muito rico, como a própria literatura é. Então, acho que foi uma ótima contribuição aqui. Eu espero que tantos professoras, professores que estejam ouvindo também tenham se interessado pelo tema e vão atrás. Não sei se você quer indicar algum conteúdo adicional que você acha que seja interessante, eventualmente a sua própria dissertação de mestrado. Sim, foi um prazer, mais uma vez. Obrigada pelo convite. É sempre muito gostoso falar desse assunto, da literatura, né? E principalmente dessa representação, desse olhar um pouco mais específico. A minha dissertação está disponível, né, nas redes. Quem quiser procurar, é o repositório da USP. Então tem a dissertação que fala sobre a antropomorfização dos animais e tem a tese de doutorado que fala um pouquinho sobre a ficção científica e a imaginação. Maravilha, a gente vai disponibilizar no link na descrição desse podcast e a gente está encerrando mais um episódio do Palavras em Sala de Aula. Você confere todos os episódios em nosso site, palabraseducação.com.br, no Spotify, YouTube ou seu agregador de podcast favorito. Comente em nossas redes sociais o que você achou desse episódio ou mande um e-mail para faleconosco@palabraseducação.com.br. Eu sou Leandro Bernardo e nos vemos no próximo episódio. Até mais, tchau, tchau!